Ações da WEG, vale a pena investir? Uma ótima oportunidade ou um péssimo investimento? As ações estão caras ou estão baratas? Escalador ou escaladora, nesse vídeo eu vou te falar os principais pontos das ações da WEG, dessa empresa que se tornou uma das principais empresas da Bolsa de Valores brasileira. Inclusive se estou comprando e qual o meu preço teto para comprar ações da WEG. Mas antes, roda a vinheta. Indo direto ao ponto, como você pode ver, no momento que eu gravo esse vídeo, as ações da WEG estão em R$ 40,98. E nos últimos 5 anos, essas ações já subiram mais de 340%. Como o mercado está aberto agora, inclusive a ação já bateu R$ 41. E a WEG, nos últimos anos, vem entregando um resultado sensacional. É uma empresa, já adiantando nesse vídeo, espetacular. O que nós vamos ver principalmente é o que torna essa empresa tão espetacular e se no momento atual, no preço que está, vale a pena estar comprando essas ações ou essas ações estão caras. Eu vou te falar o meu preço teto para as ações da WEG. Para mim, esse é um dos principais pontos que torna a WEG uma empresa tão forte nos resultados. Claro, atrelando tudo isso que eu vou falar com uma boa gestão, né? Uma capacidade de gerar negócios cada vez melhores e mais eficazes. Mas a WEG, dentro da sua esteira de produtos, ela tem áreas de negócio que são distribuídas em 4 principais, que são as áreas de equipamentos eletrônicos industriais, geração, transmissão e distribuição de energia, motores comerciais, tintas e vernizes. E por que isso é tão importante? Dentro dessas 4 áreas, a WEG consegue ter produtos para diferentes momentos de venda. O que eu quero dizer? Ela tem produtos de prateleira, que são aqueles produtos de saída rápida. Ou seja, ela produz e vende, produz e vende. Quanto melhor a economia está, mais vendas ocorrem. E isso favorece a WEG no dia a dia. Só que ela também consegue se blindar dos momentos de recessão econômica, principalmente por essa parte aqui, o GTD, geração, transmissão e distribuição. Porque nessa parte que é uma grande parcela da receita da WEG, dos resultados da WEG, ela garante produtos com maior prazo de entrega. Por exemplo, transformadores, que ela pode fazer um contrato para entregar esse transformador daqui 2, 3 anos. Por que isso é bom? Porque ela começa a ter previsibilidade da receita, porque ela coloca para vender lá na frente e aí ela já tem um contrato estendido, independente do que aconteça ao longo desse tempo. E isso vai blindando a WEG do que pode acontecer com a economia no dia a dia, né? Um momento que tem mais receio, que tem uma maior recessão, a WEG já está garantindo as suas vendas para o futuro e isso ajuda muito. Então ela consegue trabalhar com essas diferentes escalas de períodos. E mais, ela não atua só no mercado interno, ela também atua no mercado externo. Inclusive, deixei separado aqui, olha só, a receita operacional líquida da WEG, comparando o mercado interno e mercado externo, já é maior no mercado externo. 54% da receita já vem do exterior. Isso mesmo, ela é uma empresa brasileira, uma empresa nacional que já tem uma grande relevância no cenário internacional, no cenário global. Então, por isso, ela ainda aumenta a sua diversificação, a segurança e, claro, o aumento dos seus retornos. Afinal, os resultados da WEG são excelentes indicadores de crescimento, de margem e de retorno sobre o investimento. Por exemplo, aqui no Status Invest, a dívida líquida da WEG é negativa, isso significa que ela tem mais dinheiro em caixa do que dívida de curto prazo. Isso é um ótimo, é saúde financeira na lata. Nos indicadores de eficiência, ela tem ótimas margens para o segmento de atuação, tendo uma margem líquida de quase 15%, uma margem bruta de mais de 30%. E nos indicadores de rentabilidade, um ROI acima de 30% e um ROIC de 24,36%.
E nos indicadores de crescimento, o CAGR das receitas de 5 anos acima de 25%. Isso mostra a capacidade de crescimento da WEG nos últimos anos. E nada que está tão bom não pode melhorar. O último resultado trimestral que a WEG entregou, o resultado do segundo trimestre de 2023, apontaram melhorias significativas naquilo que já estava bom. A receita líquida subiu 13,7% comparado com o mesmo período do ano anterior. A margem EBITDA subiu quase 46%, comparado ao mesmo período do ano anterior também. E o ROIC, retorno sobre o capital investido, subiu 7,5 pontos percentuais. Então a empresa mostra sua capacidade de estar cada vez melhorando mais. Então, que a WEG é uma excelente empresa, nós não temos dúvida. Me arrisco a dizer que é a melhor empresa da Bolsa Brasileira. Mas no preço atual, vale a pena investir na WEG ou será que ela está cara? Já vou te responder isso e vou mostrar os resultados. Mas antes, só um aviso. Você que está assistindo esse vídeo e gosta de análise de ação, gosta de falar de investimentos e aprender sobre investimento, se você não sabe ainda, eu preciso te lembrar, toda quarta-feira, às 19h30, eu dou uma aula ao vivo e gratuita no YouTube para falar muito de investimentos. Toda quarta, já são 68 semanas e a aula dessa semana será a aula 69. Aula 69 falando muito de investimentos. Para você ser avisado da aula, para você não esquecer no dia a dia da correria, na descrição desse vídeo tem um link que você pode se cadastrar e entrar num grupo de WhatsApp, que é um grupo só para avisar na hora que a aula for começar. Eu aviso o tema e mando o link na hora que for começar, para ser avisado os interessados que querem aprender mais. Só realizar o seu cadastro e entrar lá e você será avisado. Prometo que eu te avisarei assim que a próxima aula for começar. E também, claro, se você está gostando desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e se você não é inscrito no canal, se inscreva também, que está saindo conteúdo novo toda semana. E eu já mudei a tela para a gente falar sobre o preço teto das ações da WEG. E aqui já coloquei todos os números de 2018, 2022 para ver o crescimento do lucro ao longo do tempo. O payout que a WEG está apresentando, né, ou seja, o pagamento dos dividendos comparado com o lucro que ela obtém. E coloquei um crescimento anual de 30% para 2023 e 30% para 2024. E de acordo com os resultados que ela vem entregando até a metade do ano, é bem provável que vai ficar nessa faixa ou até mais, tá? Então são números realistas. Só que aqui tem um grande ponto. A WEG é uma ação de crescimento, isso significa que ela ainda distribui poucos dividendos, porque cada vez ela está crescendo mais. São estilos de empresa e é importante você entender isso. Não importa, não tem errado nessa história. O errado é você buscar muito dividendo numa empresa de crescimento ou muito crescimento numa empresa que já não tem muito para onde crescer mais. E aí o que acontece é que se eu considerar aqui um dividend yield de 6%, por exemplo, que é o dividend yield mínimo quando eu quero uma ação de dividendo, olha o que vai acontecer. As ações da WEG vão despencar em preço. Por quê? Porque atualmente ela é uma empresa que paga poucos dividendos. A maior parte ela foca no seu próprio crescimento. Então, se eu reduzisse esse dividend yield para 2, por exemplo, que seria um número mais realista, aí a gente vem para a faixa de preço possível da WEG. E olhando principalmente para o ano de 2024, seria num preço teto de até R$ 42,36. E olhando ainda mais adiante, se ela mantiver esse nível de crescimento, eu poderia olhar até para R$ 50. Só que, sejamos sinceros, se a gente olhar para dividendo, 2% é pouco relevante, né? Isso não faz muita diferença. Por isso, quando se trata de uma empresa de crescimento, eu não gosto de olhar muito para esse estilo de cálculo para determinar um preço teto, e sim fazer um comparativo baseado no PL. E o que significa isso? Um potencial de valorização. O PL atual da WEG está em 35,71, preço sobre lucro. E o PL médio dos últimos 10 anos da WEG é de 32,67. E aí, se eu considerar o lucro por ação do fechamento de 2023, que é esse que eu estou colocando aqui, então lucro por ação de aproximadamente 65 centavos, e fizer esse comparativo, pensando no novo lucro por ação do final do ano, eu tenho um preço projetado, atuando no PL médio da WEG,
tá? Então, eu penso no PL médio, que ela vai voltar em algum momento, afinal é a média, né? Então é a expectativa que existe, é uma expectativa. Pensando nesse PL médio e no novo lucro por ação que a WEG pode ter até o final do ano, eu tenho um novo preço. E esse novo preço seria de R$ 42,50. Comparando com o preço atual, estou falando de uma valorização de 4%. Claro, olhando para final de 2023. Eu poderia, ao contrário, olhar para o final de 2024. Vamos fazer esse estudo e aí eu teria um preço projetado de R$ 55,00 e uma valorização de até 35%. Se olharmos desse modo, aí faz muito sentido. Se a gente olhar apenas para o fechamento de 2023, para de fazer sentido, porque aí é uma valorização muito pequena para uma empresa que, apesar de ter resultados muito bons e eu gostar muito, acaba já estando esticada quando a gente olha pro PL, preço sobre lucro. E para concluir esse vídeo, vou te dar minha visão geral das ações da WEG, se eu estou comprando ou não, né, para você entender essa análise final. Só antes, mais um ponto. Eu tenho as minhas consultorias de investimentos. Na minha consultoria de investimentos, eu te ajudo a estruturar uma carteira de investimentos do zero. Eu vou entender o que você está buscando, o nível de aporte, as suas necessidades e vou te orientar nos aportes mensais, ou seja, quais ativos você deve comprar em ações, em fundos imobiliários, na renda fixa. Se você estiver buscando esse tipo de trabalho, se você quer começar a estar com dinheiro parado e não sabe como dar os primeiros passos, a minha consultoria de investimentos pode ser muito útil para você. Até mesmo se você já tem uma carteira de investimentos, mas está meio perdido, está insatisfeito com os resultados da sua carteira, na minha consultoria também eu vou te ajudar. Eu vou rever sua carteira, vou te falar o que está bom, o que está ruim e como dá para melhorar e ter maiores rendimentos. Se esse tipo de trabalho faz sentido para você, faz o seguinte, acessa o link que está na descrição, chamado Consultoria de Investimentos. Entra no link, entenda como funciona a minha consultoria, se fizer sentido, realize seu cadastro, que eu mesmo, Léo, vou entrar em contato com você pelo WhatsApp, vou te explicar os detalhes e se fizer sentido a gente pode estar marcando um bate-papo para você entender todos os detalhes da minha consultoria e entender, descobrir, né, se faz sentido para você ter esse trabalho próximo comigo, essa orientação completa. E agora, para concluir o vídeo, Léo, vale a pena investir nas ações da WEG? Você está investindo ou não? Eu, particularmente, no momento atual, não estou mais comprando ações da WEG. Isso não significa que ela é uma empresa ruim. Eu sou fã da WEG, eu tenho ela em carteira. Só que eu comprei essas ações a R$ 27,00, a 28, a 30, a 32. Agora, eu prefiro esperar ela estar na casa de entre 36 e 35 reais para comprar. Como nós vimos, existe ainda o potencial de crescimento sim. Só que eu nunca compro uma ação olhando só para ela. Eu avalio todas as outras e a bolsa está no momento que ainda tem outras ações de excelentes empresas baratas. Então eu prefiro optar por ações baratas, até porque se o cenário mudar completamente, as empresas que menos sofrem com a queda são as ações que estão mais baratas. Claro, ações de boas empresas. E aí, olhando assim, em 40, 41 reais, eu não vejo sentido de comprar essas ações, por mais que sejam ações de uma ótima empresa. Mais uma vez, entre 35 e 36 eu estou comprando. Agora, se você for uma pessoa muito otimista, que gostar muito, e de acordo com as suas análises fizer sentido, talvez igual a gente viu ali, até 42, 43 pode ser uma opção. Mas principalmente se você está começando, a melhor maneira de você evitar maiores quedas é comprando uma ação barata. E principalmente, né, isso significa um PL reduzido, abaixo de 20. De preferência, de 10 para baixo, tem ações com PL bem abaixo. Assim você vai sofrer menos com as oscilações, tá? E escalador, esse foi meu vídeo sobre a WEG. Se gostou, deixa seu like, mais uma vez se inscreve no canal e comenta qual outra ação você gostaria que eu avaliasse e fizesse um vídeo assim detalhado. Comenta aqui que o próximo pode ser a ação que você indicou. Valeu, forte abraço!